vamos ver se nós conseguimos calcular a área de um polígono regular. Eu tenho aqui um hexágono regular inscrito em uma circunferência. Aqui assim está o centro, né? E nós podemos decompor esse hexágono regular em 6 triângulos isósceles, certo? Partindo do centro e indo até cada vértice do hexágono, eu consigo decompor ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos isósceles. Eles são isósceles porque a medida aqui essa medida aqui do lado do triângulo é o raio da circunferência, né? Então, aqui é o raio da circunferência, aqui é o raio, aqui é o raio, aqui é o raio, aqui é o raio. Então, eles têm duas medidas iguais, são isósceles. No caso do hexágono, nós vimos que a terceira medida também é igual, né? Mas vamos supor que nós não sabemos disso ou nós esquecemos. Então, cada lado tem uma medida L, porque é um hexágono regular, todos os lados têm a mesma medida. E a altura de cada um desses triângulos isósceles é o apótema do hexágono regular. A altura de cada um desses triângulos é o apótema, parte do centro e forma um ângulo de 90 graus com um dos lados. Então, é o apótema A do hexágono. Então, se eu quero calcular a área do hexágono regular, basta eu somar as áreas desses 6 triângulos isósceles aqui. E lembrando que, além de serem isósceles, eles são congruentes entre si. Eles têm todas as medidas iguais entre si, certo? O raio e o lado do polígono. Então, na verdade, eu não preciso somar as 6 áreas. Basta eu achar a área de um e multiplicar pelo número de triângulos. Afinal, eles são congruentes, têm a mesma área. Então, vamos fazer isso. A área do triângulo, então, é base vezes a altura dividido por 2. A base é o lado e a altura é o apótema. Então, L vezes o apótema dividido por 2. E eu multiplico pelo número de triângulos que eu tenho. Afinal, eles têm todos a mesma área. No caso do hexágono, eu consigo decompor em 6 triângulos. Então, eu posso multiplicar por 6. Mas vamos generalizar um pouco. Se eu tivesse um pentágono, eu conseguiria fazer 5 triângulos. Se eu tivesse um quadrado, eu faria 4 triângulos. Se eu tivesse um decágono, que tem 10 lados, eu faria 10 triângulos. Então, se eu tivesse um eneágono, um polígono de n lados, eu conseguiria fazer n triângulos. Então, generalizando isso aqui, para fugir apenas do caso do hexágono, eu tenho n triângulos, cada triângulo tem essa área aqui. Para achar a área do polígono, eu tenho que multiplicar, então, pelo número de triângulos, que é igual ao número de lados. Certo? Então, se eu tenho 6 lados, eu multiplico por 6, porque são 6 triângulos. Se eu tenho 5 lados, eu multiplico por 5, porque são 5 triângulos. Se eu tenho n lados, eu multiplico por n, porque vão ser n triângulos. Ok? Espero que você tenha entendido. Mas, enfim, você pode desenhar em um quadrado, você vai ver que são 4 triângulos e etc. Né? Todos eles têm como base o lado, como altura o apótema, e é só calcular a área, então. Então, essa aqui é a área de um polígono regular. O número de lados vezes a medida de um lado vezes o apótema dividido por 2. Essa aqui é a área. Vamos indicar pela letra S, de superfície, ou pode ser A também, enfim. Agora, nós temos outras formas de escrever essa fórmula, né? O que é o número de lados vezes a medida de um lado? Bom, o número de lados vezes a medida de um lado é, na verdade, o perímetro do nosso polígono regular, né? Porque o perímetro é a soma de todos os lados. Só que como todos os lados têm a mesma medida, então basta eu pegar a medida de um lado e multiplicar pelo número de lados, né? Por exemplo, num quadrado, eu só pego o número de lados, que são 4, e multiplico pela medida do lado. No hexágono, basta fazer 6 vezes a medida de um lado. E assim por diante. Então, n vezes L, ou seja, o número de lados vezes a medida de um lado, é o perímetro. Eu posso escrever também, então, P vezes o apótema dividido por 2. Certo? O número de lados vezes a medida de um lado é o perímetro do polígono regular. Então, é uma outra forma de escrever a fórmula. E ainda tem uma outra forma, que é o seguinte. Eu tenho esse dividido por 2 aqui, né? E o perímetro dividido por 2, a gente dá um nome especial, que é semiperímetro. Semiperímetro. Que nada mais é do que o perímetro dividido por 2. Então, essa parte aqui, perímetro dividido por 2, eu posso escrever como sendo o semiperímetro, que a gente geralmente indica com a letra P minúsculo. Alguns livros também usam a letra S minúscula. Então, nós podemos escrever a fórmula como P vezes o apótema. Semiperímetro vezes o apótema. Então, essa é a fórmula da área para qualquer polígono regular.